Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Nelson, sou casado com a Sandra e tenho 3 filhos. E estamos aqui para fazer mais um vídeo, que já estamos no 6º vídeo, né? Você que acessar lá, você vai ver que tem 5 vídeos, esse é o 6º vídeo. E caminho da edificação da fé. Eu faço parte do núcleo de formação, da qual a minha esposa é a coordenadora diocesana, né? E participo do grupo de oração Chama Viva da Catedral São Paulo Apóstolo, aqui da Diocese de Blumenau. Então, meus irmãos, estamos aí, vamos em frente. Nesse estudo, né? Nessa partilha do catecismo. Muito rico, né? O catecismo da Igreja Católica, meus irmãos. Tem muita riqueza aqui dentro desse catecismo, né? Caminho da edificação da fé. Caminho da edificação da fé. Então, pedimos a intercessão de São João Paulo II, né? E de Nossa Senhora, que ela esteja conosco nesse vídeo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. E para iniciar, gente, quero apresentar também aqui, né, o Cat, só para dar um pequeno testemunho, esse Uquete eu ganhei de presente, né, de uma juventude lá de Timbó, uma vez que eu fui fazer uma formação lá, e eu devorei esse Uquete, né, ele tá todo riscado, todo marcado, porque eu gostei muito, né, do Uquete. E para a introdução, que nós vamos entrar nesta artigo 2, né, do catecismo, que está lá na página 667, você pode acompanhar comigo, né? No número 2598, na plenitude do tempo. E para introdução, como eu já disse, vou ler um pedaço do Yucat aqui, né? Um trecho do Yucat, que diz assim: de que modo Jesus aprendeu a orar? De que modo Jesus aprendeu a orar? Jesus aprendeu a rezar na sua família e na sinagoga. Porém, Jesus ultrapassou as fronteiras da oração tradicional. Olha só. A sua oração mostra uma união com o Pai do céu, que só pode possuir quem é filho de Deus. Olha só, né? E tem aqui um trecho do beato Charles de Foucault, deve ser assim que traduz, né? Orar significa pensar em Jesus com amor. Olha só. A oração é a atenção da alma que se concentra em Jesus. Quanto mais uma pessoa ama Jesus, tanto melhor ela ora. Que bonito isso, né, meus irmãos? E eu particularmente, né, eu penso assim que a oração, quanto mais a gente ora, mais a gente mostra nosso amor para com Deus, né, para com Jesus, para com Deus. Quanto mais a gente ora, mais a gente mostra que a gente ama a Deus. É uma forma de expressar o nosso amor a Deus. Então vamos para o nosso catecismo. Na plenitude do tempo, o evento da oração nos é plenamente revelado no Verbo que se fez carne e habita entre nós, no caso Jesus. Procurar compreender sua oração por meio daquilo que suas testemunhas nos anunciam. Dela, no Evangelho, é aproximar-nos do Santo Senhor Jesus, como da graça, da sarça ardente. Olha só, gente, da sarça ardente. Primeiro contemplá-lo na oração, depois ouvir
como ele nos ensina a orar, para conhecer, enfim, como ele entende nossa prece. Olha só, eu só vou repetir aqui, né, porque ficou meio enrolado, mas assim, ó, é aproximar-nos do Santo Senhor Jesus, como da sarça ardente, como Moisés se aproximou lá na sarça ardente. Primeiro contemplá-lo na oração, depois ouvir como ele nos ensina a orar, para conhecer, enfim, como ele entende a nossa prece. Amém? Jesus ora, né? Como ali no Yucat estava dizendo, Jesus aprendeu a rezar na sua família e na sinagoga. Então, Jesus ora. O Filho de Deus, que se tornou filho da Virgem, aprendeu também a rezar segundo o seu coração de homem. 100% homem, 100% Deus. Aprendeu as fórmulas de oração com sua mãe. Olha só. Que conservava e meditava em seu coração todas as grandes coisas feito pelo Todo-Poderoso. Maria, a mãe de Jesus, uma boa mãe, né, que ensinava o seu filho, né? E a nossa missão também, né, irmãos, ensinar nossos filhos a orar, a rezar. Aprendeu nas palavras e ritmos da oração de seu povo, na sinagoga de Nazaré e no templo. Mas sua oração brota de uma fonte bastante secreta, como deixa prever com a idade de 12 anos. Eu devo estar na casa de meu pai. Está lá em Lucas 2,49, aquela passagem, né? Que Jesus, José e Maria perdem-se, do filho Jesus se perdem. E eles voltam e ele diz, não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? Né? Ele estava lá na casa de Deus, na sinagoga. Aqui começa a se revelar a novidade da oração na plenitude dos tempos. A oração filial, que o pai esperava de seus filhos. Olha só, será enfim vivida pelo próprio Filho único em sua humanidade, com os homens e para os homens, né? É isso que Deus espera de nós, na nossa oração. No número 2.600, seguindo ali, o Evangelho segundo São Lucas destaca a ação do Espírito Santo e o sentido na oração do ministério de Cristo. Jesus ora antes dos momentos decisivos de suas missões. Antes de o Pai dar testemunho dele por ocasião do batismo e da transfiguração. E antes de realizar por sua paixão o plano de amor do Pai. Ora também antes dos momentos decisivos que darão início à missão dos apóstolos, antes de escolher e chamar os 12, antes que Pedro o confesse como Cristo de Deus, e para que a fé do chefe dos apóstolos não desfaleça na tentação. A oração de Jesus antes das ações salvíficas que realiza a pedido do Pai é uma entrega humilde e confiante de sua vontade humana à vontade amorosa do Pai. Então a gente vê aqui pelo catecismo e na Santa Palavra que Jesus era uma pessoa de plena oração. Ele orava em todos os momentos, pelas situações, para escolher os apóstolos. Em todas as situações, Jesus orava. Para quê? Para o Pai o iluminar, para o Espírito Santo o iluminar,
para que faça a coisa certa, né, irmãos? Seguindo no número 2601, estando em certo lugar orando, ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar. E lá ele ensinou o quê? A oração do Pai Nosso. Está em Lucas 11:1. Não é antes de tudo contemplando seu mestre a orar que o discípulo de Cristo deseja orar. Pode então aprender a orar do mestre da oração. É contemplando e ouvindo o filho que os filhos aprendem a orar ao Pai. Olha só que bonito, eu vou repetir essa parte aqui. É contemplando e ouvindo o filho que os filhos aprendem a orar ao Pai. Seguindo ali, número 2602. Jesus muitas vezes se retira na solidão da montanha, de preferência à noite, para orar. Em sua oração leva consigo os homens, pois, assumindo a humanidade em sua encarnação, oferece-os ao Pai, oferecendo-se a si mesmo. Ele é o Verbo que assumiu a carne. Em sua oração humana, participa de tudo o que vivem seus irmãos. Ele se compadece de suas fraquezas, para livrá-los delas. Foi para isso que o Pai o enviou. Suas palavras e obras aparecem então como a manifestação visível de sua oração em segredo. É tudo muito bom, né? O catecismo, ele vem nos falar que Jesus, ele se fez homem e a oração dele era humana, né? A oração dele é para dizer para nós que também nós temos condições, né, irmãos? A nossa oração humana não precisa ser um Deus para orar, mas sim a nossa oração humana pode vir Deus até nós, né? Como Jesus também aqui no catecismo está provando para aqueles apóstolos. Amém, irmãos? Seguindo ali no 2603, de Cristo, durante seu ministério, os evangelistas conservaram duas orações mais explícitas, que começam ambas com uma ação de graças. Na primeira, Jesus glorifica o Pai, agradece-lhe e bendiz, porque escondeu os mistérios do reino aos que se julgam doutos ou doutores e revelou aos pequeninos. Pai, né? Eu te louvo e te agradeço por revelar isso aos pequenos, né? Então essa foi a oração de Jesus ao Pai, de ação de graça aos pobres das bem-aventuranças, né? Sua exclamação emocionada, sim, Pai, exprime o fundo de seu coração, sua adesão ao beneplácito, né? O que é beneplácito? Ao consentimento do Pai. Essa palavra quer dizer ao consentimento do Pai. Então, né? Exprime, sim, Pai, exprime o fundo de seu coração, sua adesão ao consentimento do Pai. Como num eco ao fiat de sua mãe, em sua concepção. Fiat quer dizer o quê? Né? Faça-se em mim, como a sua mãe falou, Maria falou, né? Faça-se em mim. Sua concepção e como prelúdio àquele sim que dirá ao Pai em sua agonia, como Jesus disse, né, na cruz.
Toda a oração de Jesus está nesta adesão amorosa de seu coração de homem ao mistério da vontade do Pai. Vamos seguindo aqui para o 2604. A segunda oração é referida por São João antes da ressurreição de Lázaro. A ação de graças precede o acontecimento. Pai, é a oração de Jesus que fez, antes da ressurreição de Lázaro, lá na caverna onde que Lázaro estava sepultado. Pai, eu te dou graças por me teres ouvido. O que implica, até é bom nós lermos essa parte aqui, que está lá em João 11, 41, 42. Vamos ver a oração que Jesus fez, para dar graças a Deus, dar graças ao Pai, pela ressurreição que ele ia fazer com Lázaro, para mostrar ao povo. Jesus então disse assim, está lá em João, meus amados, Se você vê ali, a Sandra já em outros vídeos já falou, tem um númerozinho pequenininho ali no catecismo, e você vai lá no rodapé, então acha a leitura na Bíblia ali. João 11, 41, 42. Então a oração de Jesus, qual é que foi? Foi essa. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse, Pai, rendo-te graças porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creio que tu me enviaste. Amém, meus irmãos? Essa foi a oração de Jesus em graças, dando graças ao Pai pela ressurreição de Lázaro. O que implica que o Pai escuta sempre o seu pedido. E Jesus logo acrescenta, eu sabia que sempre me ouves. Isso implica que de sua parte, Jesus pede de modo constante. Dessa forma, motivada pela ação de graças, a oração de Jesus nos revela como pedir antes que o dom seja feito. Notaram, irmãos, que Jesus faz a oração antes da ressurreição de Lázaro, Porque Jesus sabia que se pedir, o Pai atende. Dessa forma, motivada pela ação de graças, a oração de Jesus nos revela como pedir antes que o dom seja feito. Olha só, Jesus adere àquele que nos dá seus dons. O doador é mais precioso do que o dom concedido. O doador é mais precioso do que o dom concedido. Quem é o doador? É Deus, Ele é mais precioso do que o dom concedido. Ele é o tesouro, ou seja, Deus é o tesouro. E nele é que está o coração de seu filho. O dom é dado por acréscimo, meus amados. Pede a Deus, Ele é o doador. E o dom será dado por acréscimo. Tem uma parte no catecismo aí, se você vai ler em letra mais pequenas, está escrito dessa forma. A oração sacerdotal de Jesus ocupa um lugar único na economia da salvação. Será meditada no final da primeira sessão, ou dessa sessão. Revela com efeito a oração sempre atual de nosso sumo sacerdote e, ao mesmo tempo, contém o que ele nos ensina. Em nossa oração a nosso Pai, que será desenvolvida na segunda
sessão, né? Como nós vamos estudar para frente, irmãos, né? Na segunda sessão, nós vamos ver essa parte aqui, né? Seguindo, nos 2605, ao chegar a hora de realizar o plano de amor do Pai, Jesus deixa entrever a profundidade insondável de sua oração filial. Não apenas antes de se entregar livremente, como ele diz, Abba, né, ou Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Está em Lucas 22, 42. Mas também em suas últimas palavras na cruz, quando orar e entregar-se, não um só e mesmo ato. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Está ali as citações, Lucas 23, 43. Mulher, eis aí o teu filho, eis a tua mãe, disse para João 19, João 19, 26, 27. Tenho sede, João 19, 28. Meu Deus, por que me abandonaste? Tudo está consumado. São as palavras de Jesus lá na cruz. João 19, 30. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Até aquele grande grito quando ele expira, entregando o espírito. Então essas foram as palavras de Jesus ao Pai lá na cruz. Seguindo no 2606, todas as misérias da humanidade de todos os tempos, de todos os tempos, escrava do pecado e da morte. Todos os pedidos e intercessões da história da salvação estão recolhidos neste grito do Verbo encarnado. Eis que o Pai os escolhe. E, indo além de todas as esperanças, ouve-os, ressuscitando seu Filho. Então a promessa é cumprida. Dessa forma se realiza e se consuma o evento da oração na economia da criação e da salvação. Sua chave de interpretação nos é dada pelo saltério em Cristo. Saltério, meus irmãos, é um instrumento, né? É um instrumento musical do Antigo Testamento e era cantado os salmos, né? Através desse instrumento chamado saltério, né? Em Cristo, é no hoje da ressurreição que o Pai diz: Tu és meu filho e hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Amém, meus irmãos? Que maravilha o catecismo, né? Vem nos falar tantas coisas e vai lá no coração. Como a minha esposa já falou, a Sandra já falou em outros vídeos, muitas vezes a gente vem, pega a palavra, vai fazer uma pregação, pega um trechinho, mas não estuda profundamente, né? E se a gente pegar e se aprofundar nesses escritos do catecismo, meus irmãos, quanta coisa bonita tem aqui dentro, quanta coisa maravilhosa que tem aqui dentro e como nos engrandece, né? Para terminar, tem uma parte da Epístola aos Hebreus, que está aqui no Catecismo também, Hebreus 5, de 7 a 9, que eu quero ler para terminar. A Epístola aos Hebreus exprime em termos dramáticos como a oração de Jesus opera a vitória da salvação.
É ele que nos dias de sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas, com veemente clamor e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido por causa de sua submissão. E, embora fosse filho, aprendeu, contudo, a obediência pelo sofrimento e, levando à perfeição, se tornou para todos os que lhe obedecem princípio de salvação eterna. Hebreus 5, de 7 a 9. Então, meus irmãos, nós vimos como Jesus, como Jesus ora, como Jesus orava e ora. E, como eu disse, a oração é uma forma de amar a Deus, nos mostrar que nós amamos a Deus. Então, que mais e mais a gente possa se apegar à oração diária, contínua, porque assim nós estamos mostrando que nós amamos a Deus. E que nós possamos ficar, que nós temos aí para assistir esse vídeo e estudar, se aprofundar cada vez mais. Eu li aqui essas páginas, mas você pode se aprofundar, ler todas as leituras bíblicas que tem aqui nesse trecho que eu li, que você vai se aprofundar e vai amar esse catecismo. Amém, meus irmãos? Então, até a próxima, quando nós estaremos com um novo vídeo. Amém? E continuaremos em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos?